O legado Whitmore começa com uma herdeira sulista forçada a um noivado sem amor. Mas um momento proibido nos estábulos acende uma silenciosa rebelião. Que segredo poderia mudar o destino de uma família enraizada no controle? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da tarde caía sobre a propriedade Whitmore, fazendo as colunas brancas da casa principal brilharem como marfim. Fileiras de videiras imaculadas se estendiam até onde a vista alcançava. Um testemunho de 4 gerações de sucesso. Whitmore, na Geórgia. Sadie Whitmore estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto, vestida com um vestido azul claro, que seu pai havia escolhido para o jantar de hoje à noite. Aos 33 anos, ela ainda vivia sob o seu teto e suas regras. O peso das expectativas familiares pesava sobre seus ombros como um casaco pesado que ela não conseguia tirar. Senhorita Whitmore, uma batida suave na porta. Seu pai quer saber se você está pronta. Os Carltons chegarão em 30 minutos. Sadie suspirou, alisando o tecido de seu vestido. Diga a ele que já desço, Martha. A família Carlton, de novo. Este seria o 3º jantar este mês com o senador estadual James Carlton e seu filho, Richard. Aos 40 anos, Richard Carlton era ambicioso, bonito de um jeito frio e completamente desprovido de humor ou calor. Ele também era, como seu pai havia insinuado de forma não tão sutil, seu futuro marido. Embaixo, Benedict Whitmore caminhava de um lado para o outro no piso de mármore do hall de entrada. Aos 65 anos, ele ainda se mantinha alto e imponente. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, seu terno sob medida para esconder o leve amolecimento de sua antiga estrutura atlética. Você aí está, disse ele quando Sadie desceu as escadas. Seus olhos examinaram sua aparência com um olhar crítico. Bom, você parece apropriada. Não bonita, não adorável, apropriada. Era o maior elogio que Benedict Whitmore já havia feito à sua filha. Pai, Sadie começou cuidadosamente. Eu estava esperando que pudéssemos discutir o arranjo que você tem sugerido. A expressão de Benedict endureceu. Não há nada para discutir. A fusão de nossas famílias é benéfica para ambas. Os Carltons têm poder político. Nós temos terras e história. Richard será governador um dia, pode apostar. E o que eu quero? As palavras escaparam antes que Sadie pudesse pará-las. Os olhos de seu pai brilharam de raiva. O que você quer? Ele se aproximou, abaixando a voz. E o que 4 gerações de Whitmores construíram? E seu dever? Sua mãe abandonou o dela, não vou deixar você fazer o mesmo. A menção de sua mãe, que havia se afastado da família 20 anos atrás, silenciou Sadie. Era a arma mais eficaz de Benedict, um lembrete do que acontecia com as mulheres que desafiavam o legado Whitmore. O som de pneus em cascalho a salvou de ter que responder. Pela janela, ela viu o carro preto que transportava os Carltons parar na frente da casa. Sorria, ordenou Benedict, e lembre-se de quem você é. Noah Grayson enxugou o suor da testa ao terminar de escovar. O último cavalo do dia. O estábulo era seu domínio, o único lugar na propriedade Whitmore onde ele se sentia em paz. Aos 36 anos, ele havia passado metade de sua vida trabalhando esta terra, primeiro ao lado de seu pai, e depois, após a morte do homem mais velho, sozinho. Os cavalos o conheciam, confiavam nele. As pessoas eram mais complicadas. Ele mantinha distância da casa principal e de seus moradores, falando apenas quando lhe dirigiam a palavra. Sempre respeitoso, sempre invisível. Era mais seguro assim. Pela porta aberta do estábulo, ele podia ver as luzes da casa principal brilhando. Outra festa de jantar chique, outro lembrete da divisão entre seu mundo e o deles. Enquanto guardava os pincéis, um som o fez parar. Um soluço suave e abafado vindo do sótão de feno. Noah franziu a testa. Ninguém deveria estar nos estábulos a esta hora, especialmente com convidados importantes na casa. Cautelosamente, ele subiu a escada de madeira até o sótão. Na luz fraca, ele conseguiu distinguir uma figura encolhida contra as fardos de feno. O vestido azul claro que ela usava parecia fora de lugar entre a palha áspera e a poeira. Senhorita Whitmore,
ele disse suavemente, reconhecendo-a. A cabeça de Sadie se levantou, seus olhos arregalados de alarme. Marcas de lágrimas manchavam suas bochechas e seus cabelos cuidadosamente penteados haviam se soltado em volta do rosto. "Por favor", ela sussurrou, sua voz quebrando. "Não diga a ninguém que você me viu." Noah hesitou, uma mão ainda na escada. Ele havia visto Sadie Whitmore muitas vezes ao longo dos anos. Havia acenado respeitosamente quando ela passava, até mesmo havia selado seu cavalo nas raras ocasiões em que ela tinha permissão para cavalgar. Mas ele nunca a tinha visto assim, vulnerável, quebrada, humana. "Você está machucada?" ele perguntou, a preocupação sobrepondo sua cautela usual. Ela sacudiu a cabeça, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. "Não, não fisicamente." Noah ficou hesitante, sem saber se devia ir embora ou ficar. A coisa sensata seria ir embora, fingir que nunca tinha visto a filha do chefe chorando em seu sótão de feno. Mas algo em seus olhos, uma solidão que ele reconhecia muito bem, o manteve preso no lugar. "Às vezes", ele disse lentamente, "os cavalos ajudam. O legado Whitmore começa com uma herdeira sulista forçada a um noivado sem amor. Mas um momento proibido nos estábulos acende uma silenciosa rebelião. Que segredo poderia mudar o destino de uma família enraizada no controle? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje." O sol da tarde caía sobre a propriedade Whitmore, fazendo as colunas brancas da casa principal brilharem como marfim. Fileiras de videiras imaculadas se estendiam até onde a vista alcançava. Um testemunho de 4 gerações de sucesso, Whitmore na Geórgia. Sadie Whitmore estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto, vestida com um vestido azul claro, que seu pai havia escolhido para o jantar de hoje à noite. Aos 33 anos, ela ainda vivia sob o seu teto e suas regras. O peso das expectativas familiares pesava sobre seus ombros como um casaco pesado que ela não conseguia tirar. "Senhorita Whitmore." Uma batida suave na porta. "Seu pai quer saber se você está pronta. Os Carltons chegarão em 30 minutos." Sadie suspirou, alisando o tecido de seu vestido. "Diga a ele que já desço, Martha." A família Carlton, de novo. Este seria o 3º jantar este mês com o senador estadual James Carlton e seu filho, Richard. Aos 40 anos, Richard Carlton era ambicioso, bonito de um jeito frio e completamente desprovido de humor ou calor. Ele também era, como seu pai havia insinuado de forma não tão sutil, seu futuro marido. Embaixo, Benedict Whitmore caminhava de um lado para o outro no piso de mármore do hall de entrada. Aos 65 anos, ele ainda se mantinha alto e imponente. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, seu terno sob medida para esconder o leve amolecimento de sua antiga estrutura atlética. "Você aí está", disse ele quando Sadie desceu as escadas. Seus olhos examinaram sua aparência com um olhar crítico. "Bom, você parece apropriada. Não bonita, não adorável, apropriada." Era o maior elogio que Benedict Whitmore já havia feito à sua filha. "Pai", Sadie começou cuidadosamente, "eu estava esperando que pudéssemos discutir o arranjo que você tem sugerido." A expressão de Benedict endureceu. "Não há nada para discutir. A fusão de nossas famílias é benéfica para ambas. Os Carltons têm poder político. Nós temos terras e história. Richard será governador um dia, pode apostar. E o que eu quero?" As palavras escaparam antes que Sadie pudesse pará-las. Os olhos de seu pai brilharam de raiva. "O que você quer?" Ele se aproximou, abaixando a voz. "E o que 4 gerações de Whitmores construíram? E seu dever? Sua mãe abandonou o dela, não vou deixar você fazer o mesmo." A menção de sua mãe, que havia se afastado da família 20 anos atrás, silenciou Sadie. Era a arma mais eficaz de Benedict, um lembrete do que acontecia com as mulheres que desafiavam o legado Whitmore. O som de pneus em cascalho a salvou de ter que responder. Pela janela, ela viu o carro preto que transportava os Carltons parar na frente da casa. "Sorria", ordenou Benedict, "e lembre-se de quem você é." Noah Grayson enxugou o suor da testa ao terminar de escovar. O último cavalo do dia. O estábulo era seu domínio,
o único lugar na propriedade Whitmore onde ele se sentia em paz. Aos 36 anos, ele havia passado metade de sua vida trabalhando esta terra, primeiro ao lado de seu pai, e depois, após a morte do homem mais velho, sozinho. Os cavalos o conheciam, confiavam nele. As pessoas eram mais complicadas. Ele mantinha distância da casa principal e de seus moradores, falando apenas quando lhe dirigiam a palavra. Sempre respeitoso, sempre invisível. Era mais seguro assim. Pela porta aberta do estábulo, ele podia ver as luzes da casa principal brilhando. Outra festa de jantar chique, outro lembrete da divisão entre seu mundo e o deles. Enquanto guardava os pincéis, um som o fez parar. Um soluço suave e abafado vindo do sótão de feno. Noah franziu a testa. Ninguém deveria estar nos estábulos a esta hora, especialmente com convidados importantes na casa. Cautelosamente, ele subiu a escada de madeira até o sótão. Na luz fraca, ele conseguiu distinguir uma figura encolhida contra as fardos de feno. O vestido azul claro que ela usava parecia fora de lugar entre a palha áspera e a poeira. Senhorita Whitmore, ele disse suavemente, reconhecendo-a. A cabeça de Sadie se levantou, seus olhos arregalados de alarme. Marcas de lágrimas manchavam suas bochechas e seus cabelos cuidadosamente penteados haviam se soltado em volta do rosto. Por favor, ela sussurrou, sua voz quebrando. Não diga a ninguém que você me viu. Noah hesitou, uma mão ainda na escada. Ele havia visto Sadie Whitmore muitas vezes ao longo dos anos. Havia acenado respeitosamente quando ela passava, até mesmo havia selado seu cavalo nas raras ocasiões em que ela tinha permissão para cavalgar. Mas ele nunca a tinha visto assim, vulnerável, quebrada, humana. Você está machucada? Ele perguntou, a preocupação sobrepondo sua cautela usual. Ela sacudiu a cabeça, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Não, não fisicamente. Noah ficou hesitante, sem saber se devia ir embora ou ficar. A coisa sensata seria ir embora, fingir que nunca tinha visto a filha do chefe chorando em seu sótão de feno. Mas algo em seus olhos, uma solidão que ele reconhecia muito bem, o manteve preso no lugar. Às vezes, ele disse lentamente, os cavalos ajudam quando as coisas estão difíceis. Sadie o olhou, realmente o vendo talvez pela primeira vez. Qual? Athena, ele respondeu. A égua cinza, ela é gentil. Um traço de sorriso tocou os lábios de Sadie. Eu costumava montá-la, anos atrás. Noah assentiu. Ela se lembra de você. Por um momento eles ficaram em silêncio, o som de risos distantes da casa flutuando pelo ar noturno. Um lembrete do mundo esperando por Sadie. Eu deveria voltar, ela disse, embora não fizesse nenhum movimento para ir embora. Eles estarão me procurando. A porta dos fundos perto do jardim da cozinha, Noah ofereceu. A equipe, House, ninguém vai te ver entrar por esse caminho. Surpresa brilhou em seu rosto, seguida pela gratidão. Obrigada, Sr. Grayson, ele completou. Noah Grayson. Obrigada, Sr. Grayson. Ela se levantou, tirando o feno de seu vestido caro. Quando ela chegou à escada, ela parou, olhando para trás para ele. Você diria olá a Athena em meu nome? Quando você a vir amanhã? O pedido foi tão inesperado, tão infantil em sua simplicidade, que Noah sentiu algo mudar dentro dele. Sim, senhorita Whitmore. Eu direi. O jantar foi doloroso. Richard Carlton passou todo o jantar falando sobre suas ambições políticas, enquanto seu pai e Benedict discutiam estratégias de campanha como se a eleição já tivesse sido vencida. Sadie empurrava a comida em seu prato, sua mente voltando aos estábulos silenciosos e à bondade inesperada do trabalhador da fazenda. Sadie será uma excelente esposa política, dizia Benedict. Ela foi criada para manter os mais altos padrões. Richard sorriu levemente. Não tenho dúvidas, beleza e educação, uma combinação rara. Sua pele se arrepiou com seu olhar avaliador, mas ela se forçou a sorrir. 20 anos de aulas de etiqueta a haviam ensinado como esconder seus verdadeiros sentimentos sob uma aparência de polidez. Mais tarde, quando Richard pegou sua mão no
Corredor longe de seus pais, ela lutou contra o impulso de se afastar. Deveríamos marcar uma data, disse ele, apertando o aperto. Estou pensando em um casamento na primavera. Máxima cobertura da imprensa. Não é um pouco prematuro? Sadie conseguiu dizer. Mal nos conhecemos. Richard riu, o som desprovido de calor. Nós sabemos o suficiente. Eu sei que você é uma Whitmore, com tudo o que isso implica. Você sabe que serei governador, talvez mais. O que mais importa? Tudo, ela queria gritar. Tudo o mais importa. Mas ela não disse nada, apenas tirou a mão dele e se desculpou para verificar. A sobremesa. Na cozinha, longe de olhares indiscretos, ela se encostou na bancada e respirou fundo. Esta era sua vida agora. O caminho traçado para ela. Assim como sua irmã mais velha, Caroline, que havia se casado com um sócio de negócios de seu pai e agora vivia a 3 estados de distância, raramente ligava, raramente sorria nas poucas fotos que Sadie via dela. Você está bem, senhorita Sadie? Marta perguntou. Preocupação nos olhos da velha governanta. Só cansada, ela mentiu. A sobremesa está pronta? Sim, senhorita. E a senhorita Emma está pedindo por você. Ela ficou acordada com aquela tosse de novo. Emma, sua irmã de 12 anos, a criança inesperada no final da vida que havia custado à mãe o último vestígio de vontade de ficar. A única pessoa na propriedade que fazia Sadie sorrir sem esforço. Diga ao pai que estou cuidando de Emma e voltarei em breve. Lá em cima, no quarto decorado com cavalos e bailarinas, Emma estava sentada na cama, seus cabelos loiros em 2 tranças longas. Ela se parecia tanto com sua mãe que às vezes doía olhá-la. Você escapou do jantar chato, disse Emma, sorrindo. Com sorte. Sadie sentou-se na beira da cama. Não com sorte, só esperta. Como está a tosse? Emma deu de ombros. Estúpida. O Dr. Williams diz que não posso cavalgar por mais uma semana. Bem, o Dr. Williams sabe de tudo, disse Sadie. Embora secretamente ela achasse que a insistência de seu pai no médico da família estava ultrapassada. Emma precisava de um especialista para seus problemas respiratórios recorrentes. O príncipe encantado já pediu sua mão em casamento? Emma perguntou fazendo uma careta. Apesar de si mesma, Sadie riu. Richard Carlton dificilmente é o príncipe encantado. Então, por que o pai está te fazendo casar com ele? A franqueza das crianças. É complicado, Em. Emma alcançou sua mão. É por causa da mamãe? Porque ela foi embora. O coração de Sadie se apertou. Em parte. O pai acredita em alianças familiares. Como em Game of Thrones. Os olhos de Emma se arregalaram. Somos os Lannisters? Você é muito nova para assistir a isso, Sadie repreendeu, mas apertou a mão de sua irmã. E não, nós não somos os Lannisters. Somos apenas os Whitmores. Emma pareceu pensativa. Se eu fosse mais velha, diria ao pai que ele não poderia te fazer casar com ninguém. Eu diria a ele que você deveria se casar com alguém que você ama. Amor, uma palavra tão simples, um conceito tão impossível na casa Whitmore. É melhor eu voltar para baixo, disse Sadie, beijando a testa de Emma. Tente dormir. Você vai cavalgar comigo quando eu estiver melhor? Emma perguntou. Como costumávamos fazer? Claro, Sadie prometeu, embora se perguntasse se Benedict permitiria. Ele havia se tornado cada vez mais controlador de seu tempo à medida que o namoro com Richard progredia. Embaixo a noite se arrastou por mais 2 horas. Quando os Carltons partiram, com Richard depositando um beijo frio em sua bochecha e sussurrando em breve em seu ouvido, Sadie se sentiu vazia. Benedict se retirou para seu escritório com um copo de uísque, seu ritual noturno padrão. A casa ficou quieta. E Sadie, em vez de ir para seu quarto, se viu atraída para fora, de volta aos estábulos. Ela disse a si mesma que só precisava de ar, só precisava escapar do cheiro persistente da colônia de Richard. Mas quando ela se aproximou das portas do estábulo, ela sabia que estava procurando por outra coisa. Alguém mais. Noah ainda estava lá lendo à luz de uma pequena lâmpada. Ele olhou para cima, assustado, quando ela apareceu na porta. Senhorita Whitmore. Eu vim ver Athena, disse ela, a desculpa soando frágil até mesmo para seus próprios ouvidos.
Você disse que ela se lembra de mim. Noah hesitou, então colocou seu livro de lado. Ela provavelmente está dormindo, mas eu não vou acordá-la, Sadie prometeu. Eu só queria estar aqui, se estiver tudo bem. A compreensão surgiu em seus olhos. O jantar não foi bem? O jantar ocorreu exatamente. O legado Whitmore começa com uma herdeira sulista forçada a um noivado sem amor. Mas um momento proibido nos estábulos acende uma silenciosa rebelião. Que segredo poderia mudar o destino de uma família enraizada no controle? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da tarde caía sobre a propriedade Whitmore, fazendo as colunas brancas da casa principal brilharem como marfim. Fileiras de videiras imaculadas se estendiam até onde a vista alcançava. Um testemunho de 4 gerações de sucesso. Whitmore, na Geórgia. Sadie Whitmore estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto, vestida com um vestido azul claro, que seu pai havia escolhido para o jantar de hoje à noite. Aos 33 anos, ela ainda vivia sob o seu teto e suas regras. O peso das expectativas familiares pesava sobre seus ombros como um casaco pesado que ela não conseguia tirar. Senhorita Whitmore, uma batida suave na porta. Seu pai quer saber se você está pronta. Os Carltons chegarão em 30 minutos. Sadie suspirou, alisando o tecido de seu vestido. Diga a ele que já desço, Martha. A família Carlton, de novo. Este seria o 3º jantar este mês com o senador estadual James Carlton e seu filho, Richard. Aos 40 anos, Richard Carlton era ambicioso, bonito de um jeito frio e completamente desprovido de humor ou calor. Ele também era, como seu pai havia insinuado de forma não tão sutil, seu futuro marido. Embaixo, Benedict Whitmore caminhava de um lado para o outro no piso de mármore do hall de entrada. Aos 65 anos, ele ainda se mantinha alto e imponente. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, seu terno sob medida para esconder o leve amolecimento de sua antiga estrutura atlética. Você aí está, disse ele quando Sadie desceu as escadas. Seus olhos examinaram sua aparência com um olhar crítico. Bom, você parece apropriada. Não bonita, não adorável, apropriada. Era o maior elogio que Benedict Whitmore já havia feito à sua filha. Pai, Sadie começou cuidadosamente. Eu estava esperando que pudéssemos discutir o arranjo que você tem sugerido. A expressão de Benedict endureceu. Não há nada para discutir. A fusão de nossas famílias é benéfica para ambas. Os Carltons têm poder político. Nós temos terras e história. Richard será governador um dia, pode apostar. E o que eu quero? As palavras escaparam antes que Sadie pudesse pará-las. Os olhos de seu pai brilharam de raiva. O que você quer? Ele se aproximou, abaixando a voz. E o que 4 gerações de Whitmores construíram? E seu dever? Sua mãe abandonou o dela. Não vou deixar você fazer o mesmo. A menção de sua mãe, que havia se afastado da família 20 anos atrás, silenciou Sadie. Era a arma mais eficaz de Benedict, um lembrete do que acontecia com as mulheres que desafiavam o legado Whitmore. O som de pneus em cascalho a salvou de ter que responder. Pela janela, ela viu o carro preto que transportava os Carltons parar na frente da casa. Sorria, ordenou Benedict, e lembre-se de quem você é. Noah Grayson enxugou o suor da testa ao terminar de escovar. O último cavalo do dia. O estábulo era seu domínio, o único lugar na propriedade Whitmore onde ele se sentia em paz. Aos 36 anos, ele havia passado metade de sua vida trabalhando esta terra, primeiro ao lado de seu pai, e depois, após a morte do homem mais velho, sozinho. Os cavalos o conheciam, confiavam nele. As pessoas eram mais complicadas. Ele mantinha distância da casa principal e de seus moradores, falando apenas quando lhe dirigiam a palavra. Sempre respeitoso, sempre invisível. Era mais seguro assim. Pela porta aberta do estábulo, ele podia ver as luzes da casa principal brilhando. Outra festa de jantar chique, outro lembrete da divisão entre seu mundo e o deles. Enquanto guardava os pincéis, um som o fez parar. Um soluço suave e abafado vindo do sótão de feno. Noah franziu a testa. Ninguém deveria estar nos estábulos a esta hora,
especialmente com convidados importantes na casa. Cautelosamente, ele subiu a escada de madeira até o sótão. Na luz fraca, ele conseguiu distinguir uma figura encolhida contra as fardos de feno. O vestido azul claro que ela usava parecia fora de lugar entre a palha áspera e a poeira. "Senhorita Whitmore", ele disse suavemente, reconhecendo-a. A cabeça de Sadie se levantou, seus olhos arregalados de alarme. Marcas de lágrimas manchavam suas bochechas e seus cabelos cuidadosamente penteados haviam se soltado em volta do rosto. "Por favor", ela sussurrou, sua voz quebrando. "Não diga a ninguém que você me viu." Noah hesitou, uma mão ainda na escada. Ele havia visto Sadie Whitmore muitas vezes ao longo dos anos. Havia acenado respeitosamente quando ela passava, até mesmo havia selado seu cavalo nas raras ocasiões em que ela tinha permissão para cavalgar. Mas ele nunca a tinha visto assim, vulnerável, quebrada, humana. "Você está machucada?" ele perguntou, a preocupação sobrepondo sua cautela usual. Ela sacudiu a cabeça, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. "Não, não fisicamente." Noah ficou hesitante, sem saber se devia ir embora ou ficar. A coisa sensata seria ir embora, fingir que nunca tinha visto a filha do chefe chorando em seu sótão de feno. Mas algo em seus olhos, uma solidão que ele reconhecia muito bem, o manteve preso no lugar. Às vezes, o legado Whitmore começa com uma herdeira sulista forçada a um noivado sem amor. Mas um momento proibido nos estábulos acende uma silenciosa rebelião. Que segredo poderia mudar o destino de uma família enraizada no controle? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da tarde caía sobre a propriedade Whitmore, fazendo as colunas brancas da casa principal brilharem como marfim. Fileiras de videiras imaculadas se estendiam até onde a vista alcançava. Um testemunho de 4 gerações de sucesso, Whitmore na Geórgia. Sadie Whitmore estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto, vestida com um vestido azul claro, que seu pai havia escolhido para o jantar de hoje à noite. Aos 33 anos, ela ainda vivia sob o seu teto e suas regras. O peso das expectativas familiares pesava sobre seus ombros como um casaco pesado que ela não conseguia tirar. "Senhorita Whitmore", uma batida suave na porta. "Seu pai quer saber se você está pronta. Os Carltons chegarão em 30 minutos." Sadie suspirou, alisando o tecido de seu vestido. "Diga a ele que já desço, Martha." A família Carlton, de novo. Este seria o 3º jantar este mês com o senador estadual James Carlton e seu filho, Richard. Aos 40 anos, Richard Carlton era ambicioso, bonito de um jeito frio e completamente desprovido de humor ou calor. Ele também era, como seu pai havia insinuado de forma não tão sutil, seu futuro marido. Embaixo, Benedict Whitmore caminhava de um lado para o outro no piso de mármore do hall de entrada. Aos 65 anos, ele ainda se mantinha alto e imponente. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, seu terno sob medida para esconder o leve amolecimento de sua antiga estrutura atlética. "Você aí está", disse ele quando Sadie desceu as escadas. Seus olhos examinaram sua aparência com um olhar crítico. "Bom, você parece apropriada. Não bonita, não adorável, apropriada." Era o maior elogio que Benedict Whitmore já havia feito à sua filha. "Pai", Sadie começou cuidadosamente. "Eu estava esperando que pudéssemos discutir o arranjo que você tem sugerido." A expressão de Benedict endureceu. "Não há nada para discutir. A fusão de nossas famílias é benéfica para ambas. Os Carltons têm poder político. Nós temos terras e história. Richard será governador um dia, pode apostar." "E o que eu quero?" As palavras escaparam antes que Sadie pudesse pará-las. Os olhos de seu pai brilharam de raiva. "O que você quer?" Ele se aproximou, abaixando a voz. "E o que 4 gerações de Whitmores construíram? E seu dever? Sua mãe abandonou o dela, não vou deixar você fazer o mesmo." A menção de sua mãe, que havia se afastado da família 20 anos atrás, silenciou Sadie. Era a arma mais eficaz de Benedict, um lembrete do que acontecia com as mulheres que desafiavam o legado Whitmore. O som de pneus em cascalho a salvou de ter que responder.
Pela janela, ela viu o carro preto que transportava os Carltons parar na frente da casa. "Sorria", ordenou Benedict, "e lembre-se de quem você é." Noah Grayson enxugou o suor da testa ao terminar de escovar. O último cavalo do dia. O estábulo era seu domínio, o único lugar na propriedade Whitmore onde ele se sentia em paz. Aos 36 anos, ele havia passado metade de sua vida trabalhando esta terra, primeiro ao lado de seu pai, e depois, após a morte do homem mais velho, sozinho. Os cavalos o conheciam, confiavam nele. As pessoas eram mais complicadas. Ele mantinha distância da casa principal e de seus moradores, falando apenas quando lhe dirigiam a palavra. Sempre respeitoso, sempre invisível. Era mais seguro assim. Pela porta aberta do estábulo, ele podia ver as luzes da casa principal brilhando. Outra festa de jantar chique, outro lembrete da divisão entre seu mundo e o deles. Enquanto guardava os pincéis, um som o fez parar. Soluço suave e abafado vindo do sótão de feno. Noah franziu a testa. Ninguém deveria estar nos estábulos a esta hora, especialmente com convidados importantes na casa. Cautelosamente, ele subiu a escada de madeira até o sótão. Na luz fraca, ele conseguiu distinguir uma figura encolhida contra as fardos de feno. O vestido azul claro que ela usava parecia fora de lugar entre a palha áspera. O legado Whitmore começa com uma herdeira sulista forçada a um noivado sem amor. Mas um momento proibido nos estábulos acende uma silenciosa rebelião. Que segredo poderia mudar o destino de uma família enraizada no controle? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da tarde caía sobre a propriedade Whitmore, fazendo as colunas brancas da casa principal brilharem como marfim. Fileiras de videiras imaculadas se estendiam até onde a vista alcançava. Um testemunho de 4 gerações de sucesso, Whitmore na Geórgia. Sadie Whitmore estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto, vestida com um vestido azul claro, que seu pai havia escolhido para o jantar de hoje à noite. Aos 33 anos, ela ainda vivia sob o seu teto e suas regras. O peso das expectativas familiares pesava sobre seus ombros como um casaco pesado que ela não conseguia tirar. "Senhorita Whitmore", uma batida suave na porta. "Seu pai quer saber se você está pronta. Os Carltons chegarão em 30 minutos. Sadie suspirou, alisando o tecido de seu vestido. "Diga a ele que já desço, Martha. A família Carlton, de novo. Este seria o 3º jantar este mês com o senador estadual James Carlton e seu filho, Richard. Aos 40 anos, Richard Carlton era ambicioso, bonito de um jeito frio e completamente desprovido de humor ou calor. Ele também era, como seu pai havia insinuado de forma não tão sutil, seu futuro marido. Embaixo, Benedict Whitmore caminhava de um lado para o outro no piso de mármore do hall de entrada. Aos 65 anos, ele ainda se mantinha alto e imponente. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, seu terno sob medida para esconder o leve amolecimento de sua antiga estrutura atlética. "Você aí está", disse ele quando Sadie desceu as escadas. Seus olhos examinaram sua aparência com um olhar crítico. "Bom, você parece apropriada. Não bonita, não adorável, apropriada." Era o maior elogio que Benedict Whitmore já havia feito à sua filha. "Pai", Sadie começou cuidadosamente, "eu estava esperando que pudéssemos discutir o arranjo que você tem sugerido." A expressão de Benedict endureceu. "Não há nada para discutir. A fusão de nossas famílias é benéfica para ambas. Os Carltons têm poder político. Nós temos terras e história. Richard será governador um dia, pode apostar. E o que eu quero?" As palavras escaparam antes que Sadie pudesse pará-las. Os olhos de seu pai brilharam de raiva. "O que você quer?" Ele se aproximou, abaixando a voz. "E o que 4 gerações de Whitmores construíram? E seu dever? Sua mãe abandonou o dela, não vou deixar você fazer o mesmo." A menção de sua mãe, que havia se afastado da família 20 anos atrás, silenciou Sadie. Era a arma mais eficaz de Benedict, um lembrete do que acontecia com as mulheres que desafiavam o legado Whitmore. O som de pneus em cascalho a salvou de ter que responder.
Pela janela, ela viu o carro preto que transportava os Carltons parar na frente da casa. "Sorria", ordenou Benedict, "e lembre-se de quem você é." Noah Grayson enxugou o suor da testa ao terminar de escovar. O último cavalo do dia. O estábulo era seu domínio, o único lugar na propriedade Whitmore onde ele se sentia em paz. Aos 36 anos, ele havia passado metade de sua vida trabalhando esta terra, primeiro ao lado de seu pai, e depois, após a morte do homem mais velho, sozinho. Os cavalos o conheciam, confiavam nele. As pessoas eram mais complicadas. Ele mantinha distância da casa principal e de seus moradores, falando apenas quando lhe dirigiam a palavra. Sempre respeitoso, sempre invisível. Era mais seguro assim. Pela porta aberta do estábulo, ele podia ver as luzes da casa principal brilhando. Outra festa de jantar chique, outro lembrete da divisão entre seu mundo e o deles. Enquanto guardava os pincéis, um som o fez parar. Um soluço suave e abafado vindo do sótão de feno. Noah franziu a testa. Ninguém deveria estar nos estábulos a esta hora, especialmente com convidados importantes na casa. Cautelosamente, ele subiu a escada de madeira até o sótão. Na luz fraca, ele conseguiu distinguir uma figura encolhida contra as fardos de feno. O vestido azul claro que ela usava parecia fora de lugar entre a palha áspera e a poeira. "Senhorita Whitmore", ele disse suavemente, reconhecendo-a. A cabeça de Sadie se levantou, seus olhos arregalados de alarme. Marcas de lágrimas manchavam suas bochechas e seus cabelos cuidadosamente penteados haviam se soltado em volta do rosto. "Por favor", ela sussurrou, sua voz quebrando. "Não diga a ninguém que você me viu." Noah hesitou, uma mão ainda na escada. Ele havia visto Sadie Whitmore muitas vezes ao longo dos anos. O legado Whitmore começa com uma herdeira sulista forçada a um noivado sem amor. Mas um momento proibido nos estábulos acende uma silenciosa rebelião. Que segredo poderia mudar o destino de uma família enraizada no controle? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da tarde caía sobre a propriedade Whitmore, fazendo as colunas brancas da casa principal brilharem como marfim. Fileiras de videiras imaculadas se estendiam até onde a vista alcançava. Um testemunho de 4 gerações de sucesso, Whitmore na Geórgia. Sadie Whitmore estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto, vestida com um vestido azul claro, que seu pai havia escolhido para o jantar de hoje à noite. Aos 33 anos, ela ainda vivia sob o seu teto e suas regras. O peso das expectativas familiares pesava sobre seus ombros como um casaco pesado que ela não conseguia tirar. "Senhorita Whitmore", uma batida suave na porta. "Seu pai quer saber se você está pronta. Os Carltons chegarão em 30 minutos. Sadie suspirou, alisando o tecido de seu vestido. "Diga a ele que já desço, Martha. A família Carlton, de novo. Este seria o 3º jantar este mês com o senador estadual James Carlton e seu filho, Richard. Aos 40 anos, Richard Carlton era ambicioso, bonito de um jeito frio e completamente desprovido de humor ou calor. Ele também era, como seu pai havia insinuado de forma não tão sutil, seu futuro marido. Embaixo, Benedict Whitmore caminhava de um lado para o outro no piso de mármore do hall de entrada. Aos 65 anos, ele ainda se mantinha alto e imponente. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, seu terno sob medida para esconder o leve amolecimento de sua antiga estrutura atlética. "Você aí está", disse ele quando Sadie desceu as escadas. Seus olhos examinaram sua aparência com um olhar crítico. "Bom, você parece apropriada. Não bonita, não adorável, apropriada." Era o maior elogio que Benedict Whitmore já havia feito à sua filha. "Pai", Sadie começou cuidadosamente, "eu estava esperando que pudéssemos discutir o arranjo que você tem sugerido." A expressão de Benedict endureceu. "Não há nada para discutir. A fusão de nossas famílias é benéfica para ambas. Os Carltons têm poder político. Nós temos terras e história. Richard será governador um dia, pode apostar. E o que eu quero?" As palavras escaparam antes que Sadie pudesse pará-las. Os olhos de seu pai brilharam de raiva. "O que você quer?" Ele se aproximou,
abaixando a voz. E o que 4 gerações de Whitmores construíram? E seu dever? Sua mãe abandonou o dela. Não vou deixar você fazer o mesmo. A menção de sua mãe, que havia se afastado da família 20 anos atrás, silenciou Sadie. Era a arma mais eficaz de Benedict, um lembrete do que acontecia com as mulheres que desafiavam o legado Whitmore. O som de pneus em cascalho a salvou de ter que responder. Pela janela, ela viu o carro preto que transportava os Carltons parar na frente da casa. Sorria, ordenou Benedict, e lembre-se de quem você é. Noah Grayson enxugou o suor da testa ao terminar de escovar. O último cavalo do dia. O estábulo era seu domínio, o único lugar na propriedade Whitmore onde ele se sentia em paz. Aos 36 anos, ele havia passado metade de sua vida trabalhando esta terra, primeiro ao lado de seu pai, e depois, após a morte do homem mais velho, sozinho. Os cavalos o conheciam, confiavam nele. As pessoas eram mais complicadas. Ele mantinha distância da casa principal e de seus moradores, falando apenas quando lhe dirigiam a palavra. Sempre respeitoso, sempre invisível. Era mais seguro assim. Pela porta aberta do estábulo, ele podia ver as luzes da casa principal brilhando. Outra festa de jantar chique, outro lembrete da divisão entre seu mundo e o deles. Enquanto guardava os pincéis, um som o fez parar. Um soluço suave e abafado vindo do sótão de feno. Noah franziu a testa. Ninguém deveria estar nos estábulos a esta hora, especialmente com convidados importantes na casa. Cautelosamente, ele subiu a escada de madeira até o sótão. Na luz fraca, ele conseguiu distinguir uma figura encolhida contra as fardos de feno. O vestido azul claro que ela usava parecia fora de lugar entre a palha áspera e a poeira. Senhorita Whitmore, ele disse suavemente, reconhecendo-a. A cabeça de Sadie se levantou, seus olhos arregalados de alarme. Marcas de lágrimas manchavam suas bochechas e seus cabelos cuidadosamente penteados haviam se soltado em volta do rosto. Por favor, ela sussurrou, sua voz quebrando. Não diga a ninguém que você me viu. Noah hesitou, uma mão ainda na escada. Ele havia visto Sadie Whitmore muitas vezes ao longo dos anos. Havia acenado respeitosamente quando ela passava, até mesmo havia selado seu cavalo nas raras ocasiões em que ela tinha permissão para cavalgar. Mas ele nunca a tinha visto assim, vulnerável, quebrada, humana. Você está machucada? Ele perguntou, a preocupação sobrepondo sua cautela usual. Ela sacudiu a cabeça, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Não fisicamente. Noah ficou hesitante, sem saber se devia ir embora ou ficar. A coisa sensata seria ir embora, fingir que nunca tinha visto a filha do chefe chorando em seu sótão de feno. Mas algo em seus olhos, uma solidão que ele reconhecia muito bem, o manteve preso no lugar. Às vezes, ele disse lentamente, os cavalos ajudam quando as coisas estão difíceis. Sadie o olhou, realmente o vendo talvez pela primeira vez. Qual? Athena, ele respondeu. A égua cinza, ela é gentil. Um traço de sorriso tocou os lábios de Sadie. Eu costumava montá-la, anos atrás. Noah assentiu. Ela se lembra de você. Por um momento eles ficaram em silêncio, o som de risos distantes da casa flutuando pelo ar noturno. Um lembrete do mundo esperando por Sadie. Eu deveria voltar, ela disse, embora não fizesse nenhum movimento para ir embora. Eles estarão me procurando. A porta dos fundos perto do jardim da cozinha, Noah ofereceu. A equipe, House, ninguém vai te ver entrar por esse caminho. Surpresa, o legado Whitmore começa com uma herdeira sulista forçada a um noivado sem amor. Mas um momento proibido nos estábulos acende uma silenciosa rebelião. Que segredo poderia mudar o destino de uma família enraizada no controle? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da tarde caía sobre a propriedade Whitmore, fazendo as colunas brancas da casa principal brilharem como marfim. Fileiras de videiras imaculadas se estendiam até onde a vista alcançava. Um testemunho de 4 gerações de sucesso, Whitmore na Geórgia. Sadie Whitmore
estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto, vestida com um vestido azul claro, que seu pai havia escolhido para o jantar de hoje à noite. Aos 33 anos, ela ainda vivia sob o seu teto e suas regras. O peso das expectativas familiares pesava sobre seus ombros como um casaco pesado que ela não conseguia tirar. Senhorita Whitmore, uma batida suave na porta. Seu pai quer saber se você está pronta. Os Carltons chegarão em 30 minutos. Sadie suspirou, alisando o tecido de seu vestido. Diga a ele que já desço, Martha. A família Carlton, de novo. Este seria o terceiro jantar este mês com o senador estadual James Carlton e seu filho, Richard. Aos 40 anos, Richard Carlton era ambicioso, bonito de um jeito frio e completamente desprovido de humor ou calor. Ele também era, como seu pai havia insinuado de forma não tão sutil, seu futuro marido. Embaixo, Benedict Whitmore caminhava de um lado para o outro no piso de mármore do hall de entrada. Aos 65 anos, ele ainda se mantinha alto e imponente. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, seu terno sob medida para esconder o leve amolecimento de sua antiga estrutura atlética. Você aí está, disse ele quando Sadie desceu as escadas. Seus olhos examinaram sua aparência com um olhar crítico. Bom, você parece apropriada. Não bonita, não adorável, apropriada. Era o maior elogio que Benedict Whitmore já havia feito à sua filha. Pai, Sadie começou cuidadosamente. Eu estava esperando que pudéssemos discutir o arranjo que você tem sugerido. A expressão de Benedict endureceu. Não há nada para discutir. A fusão de nossas famílias é benéfica para ambas. Os Carltons têm poder político. Nós temos terras e história. Richard será governador um dia, pode apostar. E o que eu quero? As palavras escaparam antes que Sadie pudesse pará-las. Os olhos de seu pai brilharam de raiva. O que você quer? Ele se aproximou, abaixando a voz. E o que 4 gerações de Whitmores construíram? E seu dever? Sua mãe abandonou o dela, não vou deixar você fazer o mesmo. A menção de sua mãe, que havia se afastado da família 20 anos atrás, silenciou Sadie. Era a arma mais eficaz de Benedict, um lembrete do que acontecia com as mulheres que desafiavam o legado Whitmore. O som de pneus em cascalho a salvou de ter que responder. Pela janela, ela viu o carro preto que transportava os Carltons parar na frente da casa. Sorria, ordenou Benedict, e lembre-se de quem você é. Noah Grayson enxugou o suor da testa ao terminar de escovar. O último cavalo do dia. O estábulo era seu domínio, o único lugar na propriedade Whitmore onde ele se sentia em paz. Aos 36 anos, ele havia passado metade de sua vida trabalhando esta terra, primeiro ao lado de seu pai, e depois, após a morte do homem mais velho, sozinho. Os cavalos o conheciam, confiavam nele. As pessoas eram mais complicadas. Ele mantinha distância da casa principal e de seus moradores, falando apenas quando lhe dirigiam a palavra. Sempre respeitoso, sempre invisível. Era mais seguro assim. Pela porta aberta do estábulo, ele podia ver as luzes da casa principal brilhando. Outra festa de jantar chique, outro lembrete da divisão entre seu mundo e o deles. Enquanto guardava os pincéis, um som o fez parar. Um soluço suave e abafado vindo do sótão de feno. Noah franziu a testa. Ninguém deveria estar nos estábulos a esta hora, especialmente com convidados importantes na casa. Cautelosamente, ele subiu a escada de madeira até o sótão. Na luz fraca, ele conseguiu distinguir uma figura encolhida contra as fardos de feno. O vestido azul claro que ela usava parecia... O legado Whitmore começa com uma herdeira sulista forçada a um noivado sem amor. Mas um momento proibido nos estábulos acende uma silenciosa rebelião. Que segredo poderia mudar o destino de uma família enraizada no controle? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da tarde caía sobre a propriedade Whitmore, fazendo as colunas brancas da casa principal brilharem como marfim. Fileiras de videiras imaculadas se estendiam até onde a vista alcançava. Um testemunho de 4 gerações de sucesso. Whitmore, na Geórgia. Sadie Whitmore estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto,
vestida com um vestido azul claro que seu pai havia escolhido para o jantar de hoje à noite. Aos 33 anos, ela ainda vivia sob o seu teto e suas regras. O peso das expectativas familiares pesava sobre seus ombros como um casaco pesado que ela não conseguia tirar. Senhorita Whitmore, uma batida suave na porta. Seu pai quer saber se você está pronta. Os Carltons chegarão em 30 minutos. Sadie suspirou, alisando o tecido de seu vestido. Diga a ele que já desço, Martha. A família Carlton, de novo. Este seria o terceiro jantar este mês com o senador estadual James Carlton e seu filho, Richard. Aos 40 anos, Richard Carlton era ambicioso, bonito de um jeito frio e completamente desprovido de humor ou calor. Ele também era, como seu pai havia insinuado de forma não tão sutil, seu futuro marido. Embaixo, Benedict Whitmore caminhava de um lado para o outro no piso de mármore do hall de entrada. Aos 65 anos, ele ainda se mantinha alto e imponente. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, seu terno sob medida para esconder o leve amolecimento de sua antiga estrutura atlética. Você aí está, disse ele quando Sadie desceu as escadas. Seus olhos examinaram sua aparência com um olhar crítico. Bom, você parece apropriada. Não bonita, não adorável, apropriada. Era o maior elogio que Benedict Whitmore já havia feito à sua filha. Pai, Sadie começou cuidadosamente. Eu estava esperando que pudéssemos discutir o arranjo que você tem sugerido. A expressão de Benedict endureceu. Não há nada para discutir. A fusão de nossas famílias é benéfica para ambas. Os Carltons têm poder político. Nós temos terras e história. Richard será governador um dia, pode apostar. E o que eu quero? As palavras escaparam antes que Sadie pudesse pará-las. Os olhos de seu pai brilharam de raiva. O que você quer? Ele se aproximou, abaixando a voz. E o que 4 gerações de Whitmores construíram? E seu dever? Sua mãe abandonou o dela. Não vou deixar você fazer o mesmo. A menção de sua mãe, que havia se afastado da família 20 anos atrás, silenciou Sadie. Era a arma mais eficaz de Benedict, um lembrete do que acontecia com as mulheres que desafiavam o legado Whitmore. O som de pneus em cascalho a salvou de ter que responder. Pela janela, ela viu o carro preto que transportava os Carltons parar na frente da casa. Sorria, ordenou Benedict, e lembre-se de quem você é. Noah Grayson enxugou o suor da testa ao terminar de escovar. O último cavalo do dia. O estábulo era seu domínio, o único lugar na propriedade Whitmore onde ele se sentia em paz. Aos 36 anos, ele havia passado metade de sua vida trabalhando esta terra, primeiro ao lado de seu pai, e depois, após a morte do homem mais velho, sozinho. Os cavalos o conheciam, confiavam nele. As pessoas eram mais complicadas. Ele mantinha distância da casa principal e de seus moradores, falando apenas quando lhe dirigiam a palavra. Sempre respeitoso, sempre invisível. Era mais seguro assim. Pela porta aberta do estábulo, ele podia ver as luzes da casa principal brilhando. Outra festa de jantar chique, outro lembrete da divisão entre seu mundo e o deles. Enquanto guardava os pincéis, um som o fez parar. Um soluço suave e abafado vindo do sótão de feno. Noah franziu a testa. Ninguém deveria estar nos estábulos a esta hora, especialmente com convidados importantes na casa. Cautelosamente, ele subiu a escada de madeira até o sótão. Na luz fraca, ele conseguiu distinguir uma figura encolhida contra as fardos de feno. O vestido azul claro que ela usava parecia fora de lugar entre a palha áspera e a poeira. Senhorita Whitmore, ele disse suavemente, reconhecendo-a. A cabeça de Sadie se levantou, seus olhos arregalados de alarme. Marcas de lágrimas manchavam suas bochechas e seus cabelos cuidadosamente penteados haviam se soltado em volta do rosto. Por favor, ela sussurrou. O legado Whitmore começa com uma herdeira sulista forçada a um noivado sem amor. Mas um momento proibido nos estábulos acende uma silenciosa rebelião. Que segredo poderia mudar o destino de uma família enraizada no controle? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da tarde caía sobre a propriedade Whitmore,
fazendo as colunas brancas da casa principal brilharem como marfim. Fileiras de videiras imaculadas se estendiam até onde a vista alcançava. Um testemunho de 4 gerações de sucesso, Whitmore, na Geórgia. Sadie Whitmore estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto, vestida com um vestido azul claro, que seu pai havia escolhido para o jantar de hoje à noite. Aos 33 anos, ela ainda vivia sob o seu teto e suas regras. O peso das expectativas familiares pesava sobre seus ombros como um casaco pesado que ela não conseguia tirar. Senhorita Whitmore, uma batida suave na porta. Seu pai quer saber se você está pronta. Os Carltons chegarão em 30 minutos. Sadie suspirou, alisando o tecido de seu vestido. Diga a ele que já desço, Martha. A família Carlton, de novo. Este seria o 3º jantar este mês com o senador estadual James Carlton e seu filho, Richard. Aos 40 anos, Richard Carlton era ambicioso, bonito de um jeito frio e completamente desprovido de humor ou calor. Ele também era, como seu pai havia insinuado de forma não tão sutil, seu futuro marido. Embaixo, Benedict Whitmore caminhava de um lado para o outro no piso de mármore do hall de entrada. Aos 65 anos, ele ainda se mantinha alto e imponente. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, seu terno sob medida para esconder o leve amolecimento de sua antiga estrutura atlética. Você aí está, disse ele quando Sadie desceu as escadas. Seus olhos examinaram sua aparência com um olhar crítico. Bom, você parece apropriada. Não bonita, não adorável, apropriada. Era o maior elogio que Benedict Whitmore já havia feito à sua filha. Pai, Sadie começou cuidadosamente. Eu estava esperando que pudéssemos discutir o arranjo que você tem sugerido. A expressão de Benedict endureceu. Não há nada para discutir. A fusão de nossas famílias é benéfica para ambas. Os Carltons têm poder político. Nós temos terras e história. Richard será governador um dia, pode apostar. E o que eu quero? As palavras escaparam antes que Sadie pudesse pará-las. Os olhos de seu pai brilharam de raiva. O que você quer? Ele se aproximou, abaixando a voz. E o que 4 gerações de Whitmores construíram? E seu dever? Sua mãe abandonou o dela, não vou deixar você fazer o mesmo. A menção de sua mãe, que havia se afastado da família 20 anos atrás, silenciou Sadie. Era a arma mais eficaz de Benedict, um lembrete do que acontecia com as mulheres que desafiavam o legado Whitmore. O som de pneus em cascalho a salvou de ter que responder. Pela janela, ela viu o carro preto que transportava os Carltons parar na frente da casa. Sorria, ordenou Benedict, e lembre-se de quem você é. Noah Grayson enxugou o suor da testa ao terminar de escovar. O último cavalo do dia. O estábulo era seu domínio, o único lugar na propriedade Whitmore onde ele se sentia em paz. Aos 36 anos, ele havia passado metade de sua vida trabalhando esta terra, primeiro ao lado de seu pai, e depois, após a morte do homem mais velho, sozinho. Os cavalos o conheciam, confiavam nele. As pessoas eram mais complicadas. Ele mantinha distância da casa principal e de seus moradores, falando apenas quando lhe dirigiam a palavra. Sempre respeitoso, sempre invisível. Era mais seguro assim. Pela porta aberta do estábulo, ele podia ver as luzes da casa principal brilhando. Outra festa de jantar chique, outro lembrete da divisão entre seu mundo e o deles. Enquanto guardava os pincéis, um som o fez parar. Um soluço suave e abafado vindo do sótão de feno. Noah franziu a testa. Ninguém deveria estar nos estábulos a esta hora, especialmente com convidados importantes na casa. Cautelosamente, ele subiu a escada de madeira até o sótão. Na luz fraca, ele conseguiu distinguir uma figura encolhida contra as fardos de feno. O vestido azul claro que ela usava parecia fora de lugar entre a palha áspera e a poeira. Senhorita Whitmore, ele disse suavemente, reconhecendo-a. A cabeça de Sadie se levantou, seus olhos arregalados de alarme. Marcas de lágrimas manchavam suas bochechas e seus cabelos cuidadosamente penteados haviam se soltado em volta do rosto. Por favor, ela sussurrou, sua voz quebrando. Não diga a ninguém que você me viu. Noah hesitou, uma mão ainda na escada.
Ele havia visto Sadie Whitmore muitas vezes ao longo dos anos. Havia acenado respeitosamente quando ela passava, até mesmo havia selado seu cavalo nas raras ocasiões em que ela tinha permissão para cavalgar. Mas ele nunca a tinha visto assim, vulnerável, quebrada, humana. "Você está machucada?" ele perguntou, a preocupação sobrepondo sua cautela usual. Ela sacudiu a cabeça, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. "Não, não fisicamente." Noah ficou hesitante, sem saber se devia ir embora ou ficar. A coisa sensata seria ir embora, fingir que nunca tinha visto a filha do chefe chorando em seu sótão de feno. Mas algo em seus olhos, uma solidão que ele reconhecia muito bem, o manteve preso no lugar. "Às vezes," ele disse lentamente, "os cavalos ajudam quando as coisas estão difíceis." Sadie o olhou, realmente o vendo talvez pela primeira vez. "Qual?" "Athena," ele respondeu. "A égua cinza. Ela é gentil." Um traço de sorriso tocou os lábios de Sadie. "Eu costumava montá-la, anos atrás." Noah assentiu. "Ela se lembra de você." Por um momento eles ficaram em silêncio, o som de risos distantes da casa flutuando pelo ar noturno. Um lembrete do mundo esperando por Sadie. "Eu deveria voltar," ela disse, embora não fizesse nenhum movimento para ir embora. "Eles estarão me procurando." "A porta dos fundos perto do jardim da cozinha," Noah ofereceu. A equipe, "House, ninguém vai te ver entrar por esse caminho." Surpresa brilhou em seu rosto, seguida pela gratidão. "Obrigada, Sr. Grayson," ele completou. "Noah Grayson." "Obrigada, Sr. Grayson." Ela se levantou, tirando o feno de seu vestido caro. Quando ela chegou à escada, ela parou, olhando para trás para ele. Você diria olá a Athena em meu nome? Quando você a vir amanhã?" O pedido foi tão inesperado, tão infantil em sua simplicidade, que Noah sentiu algo mudar dentro dele. "Sim, senhorita Whitmore, eu direi." O jantar foi doloroso. Richard Carlton passou todo o jantar falando sobre suas ambições políticas, enquanto seu pai e Benedict discutiam estratégias de campanha como se a eleição já tivesse sido vencida. Sadie empurrava a comida em seu prato, sua mente voltando aos estábulos silenciosos e à bondade inesperada do trabalhador da fazenda. "Sadie será uma excelente esposa política," dizia Benedict. "Ela foi criada para manter os mais altos padrões." Richard sorriu levemente. "Não tenho dúvidas, beleza e educação, uma combinação rara." Sua pele se arrepiou com seu olhar avaliador, mas ela se forçou a sorrir. 20 anos de aulas de etiqueta a haviam ensinado como esconder seus verdadeiros sentimentos sob uma aparência de polidez. Mais tarde, quando Richard pegou sua mão no corredor longe de seus pais, ela lutou contra o impulso de se afastar. "Deveríamos marcar uma data," disse ele, apertando o aperto. "Estou pensando em um casamento na primavera, máxima cobertura da imprensa." "Não é um pouco prematuro?" Sadie conseguiu dizer. "Mal nos conhecemos." Richard riu, o som desprovido de calor. "Nós sabemos o suficiente. Eu sei que você é uma Whitmore, com tudo o que isso implica. Você sabe que serei governador, talvez mais. O que mais importa?" "Tudo," ela queria gritar. "Tudo o mais importa." Mas ela não disse nada, apenas tirou a mão dele e se desculpou para verificar. A sobremesa. Na cozinha, longe de olhares indiscretos, ela se encostou na bancada e respirou fundo. Esta era sua vida agora. O caminho traçado para ela. Assim como sua irmã mais velha, Caroline, que havia se casado com um sócio de negócios de seu pai e agora vivia a 3 estados de distância, raramente ligava, raramente sorria nas poucas fotos que Sadie via dela. "Você está bem, senhorita Sadie?" Marta perguntou. Preocupação nos olhos da velha governanta. "Só cansada," ela mentiu. "A sobremesa está pronta?" "Sim, senhorita. E a senhorita Emma está pedindo por você." Ela ficou acordada com aquela tosse de novo. Emma, sua irmã de 12 anos, a criança inesperada no final da vida que havia custado à mãe o último vestígio de vontade de ficar. A única pessoa na propriedade que fazia Sadie sorrir sem esforço. "Diga ao pai que estou cuidando de Emma
e voltarei em breve. Lá em cima, no quarto decorado com cavalos e bailarinas, Emma estava sentada na cama, seus cabelos loiros em 2 tranças longas. Ela se parecia tanto com sua mãe que às vezes doía olhá-la. Você escapou do jantar chato, disse Emma, sorrindo. Com sorte. Sadie sentou-se na beira da cama. Não com sorte, só esperta. Como está a tosse? Emma deu de ombros. Estúpida. O Dr. Williams diz que não posso cavalgar por mais uma semana. Bem, o Dr. Williams sabe de tudo, disse Sadie. Embora secretamente ela achasse que a insistência de seu pai no médico da família estava ultrapassada. Emma precisava de um especialista para seus problemas respiratórios recorrentes. O príncipe encantado já pediu sua mão em casamento? Emma perguntou fazendo uma careta. Apesar de si mesma, Sadie riu. Richard Carlton dificilmente é o príncipe encantado. Então, por que o pai está te fazendo casar com ele? A franqueza das crianças. É complicado, Em. Emma alcançou sua mão. É por causa da mamãe? Porque ela foi embora. O coração de Sadie se apertou. Em parte. O pai acredita em alianças familiares. Como em Game of Thrones. Os olhos de Emma se arregalaram. Somos os Lannisters? Você é muito nova para assistir a isso, Sadie repreendeu, mas apertou a mão de sua irmã. E não, nós não somos os Lannisters. Somos apenas os Whitmores. Emma pareceu pensativa. Se eu fosse mais velha, diria ao pai que ele não poderia te fazer casar com ninguém. Eu diria a ele que você deveria se casar com alguém que você ama. Amor, uma palavra tão simples, um conceito tão impossível na casa Whitmore. É melhor eu voltar para baixo, disse Sadie, beijando a testa de Emma. Tente dormir. Você vai cavalgar comigo quando eu estiver melhor? Emma perguntou. Como costumávamos fazer? Claro, Sadie prometeu, embora se perguntasse se Benedict permitiria. Ele havia se tornado cada vez mais controlador de seu tempo à medida que o namoro com Richard progredia. Embaixo a noite se arrastou por mais 2 horas. Quando os Carltons partiram, com Richard depositando um beijo frio em sua bochecha e sussurrando em breve em seu ouvido, Sadie se sentiu vazia. Benedict se retirou para seu escritório com um copo de uísque, seu ritual noturno padrão. A casa ficou quieta. E Sadie, em vez de ir para seu quarto, se viu atraída para fora, de volta aos estábulos. Ela disse a si mesma que só precisava de ar, só precisava escapar do cheiro persistente da colônia de Richard. Mas quando ela se aproximou das portas do estábulo, ela sabia que estava procurando por outra coisa. Alguém mais. Noah ainda estava lá lendo à luz de uma pequena lâmpada. Ele olhou para cima, assustado, quando ela apareceu na porta. Senhorita Whitmore. Eu vim ver Athena, disse ela, a desculpa soando frágil até mesmo para seus próprios ouvidos. Você disse que ela se lembra de mim. Noah hesitou, então colocou seu livro de lado. Ela provavelmente está dormindo, mas eu não vou acordá-la, Sadie prometeu. Eu só queria estar aqui, se estiver tudo bem. A compreensão surgiu em seus olhos. O jantar não foi bem? O jantar ocorreu exatamente como planejado, ela disse amargamente. Esse é o problema. Noah se levantou, claramente desconfortável com sua franqueza, mas relutante em mandá-la embora. Eu estava prestes a fazer um chá. Tem uma chaleira na sala de arreios, você gostaria de um? A oferta a tocou. Quanto tempo havia se passado desde que alguém lhe ofereceu algo sem esperar nada em troca? Sim, ela disse. Eu gostaria. Obrigada. Enquanto ela o seguia para a pequena sala nos fundos dos estábulos, Sadie percebeu que essa era a primeira escolha que ela havia feito por si mesma em mais tempo do que ela conseguia se lembrar. Uma pequena rebelião. Um pequeno gostinho de liberdade. E enquanto Noah lhe entregava uma caneca lascada de chá, seus dedos se tocando momentaneamente, ela sentiu algo se mexer dentro dela que ela havia pensado estar morto há muito tempo. Esperança. Nenhum dos dois percebeu a figura observando das sombras do caminho do jardim. Os olhos de Benedict Whitmore se estreitaram ao observar sua filha sentada com o trabalhador do estábulo, seu rosto mais animado do que ele a havia visto em anos. Isso, ele decidiu, não daria certo. De jeito nenhum. A luz da manhã filtrava pelas cortinas do quarto de Sadie.
Ela quase não havia dormido, sua mente revivendo as horas passadas nos estábulos com Noah. Eles haviam conversado até muito depois da meia-noite. Uma conversa simples sobre cavalos, livros e as mudanças das estações. Nada impróprio, nada escandaloso. E ainda assim havia se sentido mais íntimo do que qualquer coisa que ela havia experimentado em anos. A batida em sua porta veio mais cedo que o normal. Senhorita Whitmore. A voz de Martha soou tensa. Seu pai quer te ver em seu escritório. Imediatamente. O estômago de Sadie se apertou. Ela conhecia aquele tom. Significava problemas. Benedict Whitmore estava de pé perto da janela quando ela entrou em seu escritório. As mãos cruzadas, atrás das costas, ele não se virou. Sente-se, Sadie. Ela se sentou na beira de uma cadeira de couro, as mãos cruzadas no colo como a dama sulista apropriada que ela havia sido criada para ser. O ar na sala parecia denso de tensão. O Sr. Grayson está conosco há muitos anos, começou Benedict, sua voz enganosamente casual. Seu pai trabalhou esta terra antes dele. Homens leais, trabalhadores esforçados. Sadie sentiu um arrepio percorrê-la. Então ele sabia. Eu não percebi que você era conhecida do nosso gerente de estábulo, continuou Benedict, finalmente se virando para encará-la. Não sou realmente, disse Sadie cuidadosamente. Eu só queria ver a Athena ontem, à noite, por causa da Emma. À meia-noite. As sobrancelhas de Benedict se ergueram. Com chá, não havia sentido em mentir. Eu precisava de um pouco de ar depois do jantar. O Sr. Grayson foi gentil o suficiente para me oferecer chá. Nós conversamos sobre os cavalos. Benedict foi até sua escrivaninha, pegando um pequeno porta-retratos de prata, uma foto da mãe de Sadie de antes dela ir embora. Sua mãe também gostava de conversar com a ajuda. A implicação doeu como um tapa. Foi apenas, já, pai. Foi inapropriado, ele retrucou, colocando o porta-retratos com um baque. Você é uma Whitmore. Mais importante, você está praticamente noiva de Richard Carlton. O que você acha que ele diria se soubesse que você estava se encontrando com um trabalhador do estábulo? Se encontrando? Sadie se levantou, a raiva explodindo. Nós tivemos uma conversa, só isso. É assim que começa. A voz de Benedict ficou fria. E nós dois sabemos como termina. Olhe para sua mãe, jogando tudo fora por alguma fantasia de amor com um ninguém, deixando seus filhos para trás. É isso que você quer? A menção de sua mãe foi um golpe baixo, e Benedict sabia disso. A raiva de Sadie desinflou, substituída pelo peso familiar de culpa e obrigação. Richard estará aqui esta tarde, continuou Benedict. Ele está trazendo o anel. Seu pai e eu já discutimos a festa de anúncio no próximo fim de semana. Tão cedo? Sadie sussurrou, a realidade de sua situação desabando ao seu redor. Foi decidido. O tom de Benedict não deixou espaço para discussão. E Sadie, eu instruí Martha a te acompanhar caso você sinta a necessidade de ar fresco no futuro. Tradução, ela estava sendo vigiada, monitorada como uma criança. Posso ir agora? Ela perguntou, sua voz monótona. Benedict assentiu. Vista o vestido verde que Richard gosta quando ele vier e faça alguma coisa com o seu cabelo. Noah soube que algo estava errado no momento em que viu Martha levando Sadie em direção aos estábulos mais tarde naquela manhã. A presença da governanta era incomum e a postura rígida de Sadie lhe disse tudo o que ele precisava saber. A senhorita Whitmore queria ver um cavalo para sua irmã, explicou Martha, sua expressão apática. Ela sempre havia sido gentil com Noah, lhe dando comida extra quando ele trabalhava até tarde. Claro, Noah respondeu sem olhar diretamente para Sadie. Em qual você estava pensando, senhorita Whitmore? Os olhos de Sadie encontraram os dele brevemente, cheios de desculpas e frustração. O palomino, eu acho. A Emma gosta dos dourados. Eles conversaram sobre cavalos enquanto Martha pairava por perto. A conversa dolorosamente formal em comparação com o fluxo fácil da noite anterior. Quando terminaram, Sadie lhe entregou um pedaço de papel com a agenda de equitação de Emma. Por favor, tenha o cavalo pronto nesses dias, Sr. Grayson. Assim que ela estiver bem o suficiente para cavalgar novamente. Seus dedos se tocaram, enquanto ele pegava o papel,
e ele sentiu algo dobrado dentro da dobra. Um pequeno bilhete. Ele manteve seu rosto neutro enquanto o guardava no bolso. Sim, senhorita Whitmore. Vou garantir que tudo esteja preparado para a senhorita Emma. Somente depois que eles foram embora, ele leu a mensagem escrita às pressas. Sinto muito, o pai sabe. Cuidado. Noah amassou o bilhete em seu punho. Ele deveria ter sido mais esperto. Deveria ter se lembrado de seu lugar. Os Whitmores, não, eram pessoas com quem você se aproximava. Eles eram os donos, os chefes, intocáveis como estrelas. E ainda assim, a lembrança do sorriso de Sadie, enquanto eles haviam conversado sobre a receita de compota de figo de sua avó, a maneira como seus olhos haviam brilhado quando ele havia descrito a velha caminhonete que estava consertando, parecia real, como duas pessoas se conectando, não uma dama e sua serva. Tolice, ele murmurou para si mesmo. Simplesmente tolice. Richard Carlton chegou precisamente às 2 horas, dirigindo seu Mercedes preto elegante sozinho, em vez de usar um motorista. Ele era bonito da maneira convencional, alto, bem vestido, com o ar confiante de um homem acostumado a conseguir o que queria. Você está linda, ele disse a Sadie, enquanto lhe entregava um pequeno buquê de rosas. Perfeitamente selecionadas, perfeitamente arranjadas, perfeitamente impessoais. Obrigada, ela respondeu automaticamente, aceitando as flores com um sorriso treinado. Eles se sentaram na sala de estar formal, fazendo uma pequena conversa sobre o tempo, sobre seu último discurso, sobre um baile de caridade em Atlanta. Benedict pairava por perto, conduzindo suavemente a conversa sempre que ela diminuía. Finalmente, Richard colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Acho que está na hora de oficializarmos isso, não acha? Ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante enorme. A pedra era ostentatória, mais uma demonstração de riqueza do que de amor. Sadie encarou-o, um som estrondoso enchendo seus ouvidos. Era isso. O momento em que a porta de sua gaiola se fecharia, permanentemente. É lindo, ela conseguiu dizer. Os jornais vão adorar, Richard respondeu, deslizando o anel em seu dedo. Parecia pesado, estranho. Vamos anunciar na festa de caridade no próximo fim de semana. Máxima visibilidade. Benedict sorriu, o patriarca orgulhoso garantindo sua dinastia. Vou pedir a Marta para trazer champanhe, enquanto eles comemoravam seu noivado. Sadie se sentiu flutuando fora de seu corpo, observando a cena à distância. Esta mulher com o sorriso congelado e o anel grande demais não poderia ser ela. Esta não poderia ser sua vida, e ainda assim, era. 3 dias se passaram. 3 dias de parabéns pelo noivado, da presença aumentada de Richard na propriedade, de conversas sobre casamento e planos futuros. 3 dias sendo sombreada por Marta, ou um dos outros funcionários, sempre que ela saía de casa. 3 dias, sem ver Noah. A saúde de Emma melhorou, e ela finalmente recebeu alta para retomar a equitação. A emoção no rosto de sua irmãzinha era o único ponto brilhante no mundo cada vez mais cinzento de Sadie. Você pode ir comigo? Emma implorou, pulando na cama de Sadie. Por favor, eu não monto há uma eternidade. Sadie hesitou. Ir aos estábulos significava potencialmente ver Noah, o que a deixava tanto animada quanto aterrorizada. Não tenho certeza se o pai aprovaria. Quem se importa com o que o pai pensa? Emma disse com a coragem descuidada da juventude. Além disso, a Marta pode ir conosco. Essa é a regra agora, certo? Emma, Sadie repreendeu, embora não pudesse deixar de sorrir com o espírito rebelde de sua irmã. Não fale assim. Assim como? Como alguém com espinha. Emma se jogou dramaticamente na cama. Por favor, venha. Não será divertido sem você. Como ela poderia dizer não para aquele rosto? Tudo bem, mas apenas por um pouco. Os estábulos cheiravam a feno e couro, familiares e reconfortantes. Sadie sentiu parte da tensão sair de seus ombros ao entrarem, Marta atrás delas. Noah estava ajustando a sela no cavalo palomino que ele havia preparado para Emma. Ele olhou para cima ao entrarem, sua expressão cuidadosamente neutra. Bom dia, senhorita Emma. Senhorita Whitmore. Ele acenou para Marta. Senhora Johnson.
Butterscotch. Está pronto? Emma perguntou ansiosamente, aproximando-se do palomino. Tudo pronto, Noah respondeu com um pequeno sorriso. Eu a esquentei e preparei para ir. E a Athena? Emma se virou para Sadie. Você deveria montá-la. O Noah disse que ela sentiu sua falta. Os olhos de Sadie se encontraram com os de Noah, surpresa. Ele estava falando dela para Emma? Eu não trouxe minhas roupas de montar. Sadie se esquivou. E daí? Vista calças como uma pessoa normal, disse. Emma, revirando os olhos. Eu tenho botas extras que você pode usar, Marta pigarreou. Senhorita Whitmore, seu pai talvez não... É só em volta do pasto, Sadie interrompeu, uma faísca de desafio brilhando em seus olhos. Pai dificilmente poderá se opor a isso. 20 minutos depois, vestida com roupas de cavalgada emprestadas, que eram um pouco pequenas, Sadie estava sobre Athena enquanto a égua cinza trotava sedatamente ao redor do pasto. Emma galopou à frente em Butterscotch, sua risada flutuando na brisa. Ela é uma natural, disse Noah, caminhando ao lado do cavalo de Sadie. Com Marta sentada em um banco a alguma distância, eles podiam conversar com alguma liberdade, embora mantivessem suas vozes baixas. Ela puxou isso da nossa mãe, respondeu. Sadie, ela costumava cavalgar sem sela pelos pomares antes dela ir embora, Noah completou baixinho. Sadie assentiu, surpresa com a franqueza dele. Como você sabia? Meu pai me contou, ele trabalhava aqui quando aconteceu. Eles ficaram em silêncio por um momento, o som rítmico das batidas de cascos preenchendo o espaço entre eles. Estou noiva, disse Sadie finalmente, embora não estivesse usando aliança. Richard insistira que ela guardasse a revelação para a festa de anúncio. Ah, eu ouvi, respondeu Noah, sua voz cuidadosamente uniforme. Parabéns. A palavra pairou entre eles, oca e falsa. É o que se espera, disse Sadie, mais para si mesma do que para ele. O legado Whitmore. Noah a olhou, seus olhos mais intensos do que ela jamais os vira. Isso é suficiente para você? Estar à altura das expectativas? A pergunta a atingiu como um golpe físico. Ninguém jamais lhe perguntara isso antes. O que era suficiente para ela? O que ela queria? Tem que ser. Ela sussurrou. Antes que Noah pudesse responder, Emma voltou galopando, as bochechas coradas de emoção. Este é o melhor dia de todos. Podemos ir além do pasto? Por favor, Sadie. Só até o lago e de volta? Sadie hesitou, olhando para Marta, que agora estava de pé e franzia a testa na direção deles. Eu a acompanharei, ofereceu Noah. Para garantir sua segurança. Viu, Noah vai nos proteger, disse Emma triunfante. Contra sua melhor avaliação, Sadie assentiu. Uma curta cavalgada, até o lago e diretamente de volta. Enquanto partiam, Marta gritando atrás delas que não deveriam demorar, Sadie sentiu algo que não experimentava há anos. Liberdade. O vento em seus cabelos, o animal poderoso sob ela, o céu aberto acima. Por alguns minutos preciosos, ela podia fingir que era outra pessoa. Alguém sem obrigações, sem um futuro predeterminado. No pequeno lago que marcava o limite da propriedade Whitmore, eles pararam para deixar os cavalos beberem. Emma foi colher flores silvestres, ainda à vista, mas fora do alcance da voz. Ela me lembra você, disse Noah, observando Emma. Sadie ergueu uma sobrancelha. Você não me conhecia nessa idade. Não diretamente, ele admitiu. Mas eu a via às vezes, cavalgando pelos pomares como sua mãe, rindo, antes de te ensinarem a ser uma dama certinha. A observação a surpreendeu. Você se lembra disso? O olhar de Noah era firme. Eu me lembro de muitas coisas sobre você, Sadie Whitmore. Era a primeira vez que ele usava seu primeiro nome, e isso enviou um calor por ela que não tinha nada a ver com o sol da Geórgia. Eu deveria voltar, ela disse, repentinamente nervosa. Richard virá para o jantar. A expressão de Noah mudou com a menção de seu noivo. Claro, enquanto eles voltavam para os estábulos, Emma tagarelando alegremente sobre sua aventura, Sadie sentiu o peso da realidade se assentando sobre seus ombros. O breve gosto de liberdade fez seu casamento iminente parecer ainda mais sufocante. Nos estábulos, enquanto Noah a ajudava a descer, suas mãos demoraram na cintura dela
Um pouco mais do que o necessário. O contato, embora breve, enviou uma descarga por ela que ela sentiu até os dedos dos pés. Obrigada, ela disse formalmente, ciente de que Marta os observava, por garantir nossa segurança. Noah recuou, retomando seu papel de empregado respeitoso. Sempre à disposição, senhorita Whitmore. Enquanto voltavam para a casa, Emma pulando na frente, Marta se aproximou de Sadie. Tenha cuidado, criança. A mulher mais velha murmurou. Seu pai vê tudo. Sadie endireitou os ombros. Nós não fizemos nada de errado, Marta. Os olhos da governanta eram gentis, mas preocupados. Não se trata de certo ou errado, é sobre o que é permitido. Você sabe disso melhor do que ninguém. E Sadie sabia. As regras de seu mundo eram claras. As Whitmores se casavam por conveniência, não por amor. As Whitmores mantinham as aparências a todo custo. As Whitmores não se apaixonavam por trabalhadores rurais. Mas quando ela olhou para trás, para os estábulos pela última vez, vendo a figura alta de Noah enquadrada na entrada, ela se perguntou pela primeira vez se essas regras valiam a pena seguir. Richard foi particularmente atencioso no jantar naquela noite, discutindo os detalhes do casamento, como se fossem estratégias de campanha. A primavera era a melhor, ele insistiu. Máxima cobertura da mídia. Bom tempo para fotos ao ar livre. Tempo perfeito antes que a corrida para o governo começasse de verdade. Já falei com a Vogue sobre uma matéria, disse ele a Sadie. A herdeira do Sul rica e a estrela política, em ascensão. Eles adoram a narrativa. Narrativa. Como se a vida deles juntos fosse apenas uma história sendo escrita para consumo público. E a lua de mel? Perguntou Benedict, servindo mais vinho. Eu sugiro a Europa. Paris, talvez. Richard negou com a cabeça. Sem tempo. A campanha precisa ser o foco. Talvez um fim de semana em Nova York. As pessoas certas nos verão lá. Sadie empurrava a comida no prato, seu apetite havia ido embora. Seria realmente essa a sua vida? Matérias fotográficas e aparições estratégicas? Um casamento por conveniência encenado em público? Sadie? A voz de Richard cortou seus pensamentos. Você está estranhamente quieta esta noite. Ela forçou um sorriso. Só assimilando tudo. Está acontecendo tão rápido. Isso é política, querida, respondeu Richard acariciando sua mão. Você se acostumará. Mas ela se acostumaria. Alguém poderia se acostumar a viver uma mentira? Mais tarde, quando Richard estava saindo, ele a puxou para um abraço no hall de entrada. Seu beijo foi possessivo, calculado, suas mãos firmemente em sua cintura. Sabe, ele murmurou em seu ouvido, você realmente deveria estar mais entusiasmada com tudo isso. Muitas mulheres matariam para estar em sua posição. Sadie recuou levemente. Eu sou apenas uma pessoa reservada, Richard. O aspecto de publicidade é difícil para mim. Seus olhos endureceram por um momento antes que seu sorriso de político retornasse. Você se adaptará. A esposa do governador precisa ser visível, apoiadora, perfeita. Depois que ele foi embora, Sadie ficou no hall de entrada, sentindo-se presa de um jeito que nunca sentira antes. As paredes da casa em que ela havia crescido, de repente, pareciam estar se fechando sobre ela. Sem pensar conscientemente, ela se viu caminhando em direção à porta dos fundos, em direção aos estábulos. Ela precisava de ar, precisava de espaço, para pensar. Na metade do caminho, ela parou, lembrando-se do aviso de seu pai. O noivado, as expectativas, as regras. Em vez disso, ela mudou de direção e foi para o quarto de Emma. Sua irmã já estava na cama, lendo à luz de uma lâmpada. Sadie? O rosto de Emma se iluminou. Você teve um jantar chato. O mais chato, Sadie confirmou, sentando-se na beira da cama. O que você está lendo? Emma mostrou a ela o livro. Uma história de aventura sobre uma garota que se disfarça de menino para navegar ao redor do mundo. A bibliotecária da escola me deu, papai odiaria, Sadie sorriu. Então não vamos contar a ele, não é? Emma estudou o rosto de sua irmã. Apesar de sua juventude, ela era perceptiva além de seus anos. Você não quer se casar com Richard, não é? A franqueza da pergunta pegou Sadie de surpresa. É complicado. Não é, insistiu Emma. Você não o ama, isso é simples.
Amor nem sempre é a coisa mais importante, disse Sadie, repetindo a lição que lhe fora incutida desde a infância. Emma fez uma careta. Isso é estúpido. Claro que é. Bem, insistiu sua irmã. E você sabe quem você gosta? Noah. Eu vi como você olhou para ele hoje. O calor subiu para as bochechas de Sadie. Não seja ridícula. O Sr. Grayson trabalha para o pai. É só isso. Emma não se deixou abater. Ele gosta de você também. Ele me perguntou sobre você. Que livros você gosta? Se você ainda pinta, coisas assim. O coração de Sadie palpitou. Ele fez? Viu? Você está sorrindo, disse Emma. Triunfante. Você nunca sorri assim quando Richard está por perto. Da boca dos inocentes. Sadie suspirou, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha de Emma. Não importa o que eu sinto, hein? A festa de noivado é neste fim de semana. Os planos estão feitos. Então desfaça-os, disse Emma simplesmente. Mamãe fez. A comparação com sua mãe a feriu, mas também acendeu algo em Sadie. Uma pergunta que ela nunca havia se permitido fazer completamente. Sua mãe havia sido corajosa em vez de egoísta? Ela havia escolhido a liberdade em vez de uma vida meio vivida? Está tarde, disse Sadie, beijando a testa de Emma. Você deveria dormir. Depois de apagar a luz e fechar a porta de Emma, Sadie se encostou na parede. As palavras de sua irmã ecoando em sua mente. Então desfaça-os. Como se fosse tão simples. Como se ela pudesse simplesmente se afastar de tudo. O legado, as expectativas, a segurança. Mas para onde ela iria? O que ela faria? E Emma? Sadie não suportava a ideia de deixar sua irmã para trás, de estar ausente de sua vida como sua mãe havia estado. Não fugir não era a resposta. Mas casar com Richard também não. Enquanto ela voltava para seu próprio quarto, Sadie se sentia dividida entre o dever e o desejo de um jeito que nunca sentira antes. E tudo por causa de algumas conversas com um trabalhador rural que a viu, realmente a viu, quando ninguém mais o fez. O que ela ia fazer? O dia da festa de noivado chegou com o clima perfeito da Geórgia, céu ensolarado, uma brisa suave e o aroma de magnólias no ar. A propriedade Whitmore havia sido transformada durante a noite. Tendas brancas pontilhavam o gramado espaçoso, funcionários de buffet se apressavam para montar mesas com porcelana fina e cristais, e floristas faziam arranjos elaborados de rosas brancas e gypsófila. Sadie estava na janela de seu quarto, observando os preparativos com uma crescente sensação de pavor. Em menos de 6 horas, seu noivado com Richard Carlton seria oficialmente anunciado para mais de 200 das pessoas mais influentes da Geórgia. Não haveria volta depois disso. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ela chamou, esperando Marta com sua bandeja de café da manhã. Em vez disso, um entregador entrou, carregando uma grande caixa branca amarrada com uma fita prateada. Entrega especial para a senhorita Whitmore, anunciou ele, colocando a caixa em sua cama. Depois que ele saiu, Sadie se aproximou da caixa com cautela. Lá dentro, aninhado em papel de seda, havia um vestido de estilista deslumbrante em seda, azul clara, seu vestido para a festa de noivado, sem dúvida. Um cartão preso às dobras dizia: para a futura senhora Carlton, use isso esta noite. A imprensa estará observando. Richard, nem mesmo uma pretensão de romance, apenas outra diretriz de campanha. Com um suspiro, Sadie fechou a caixa sem tirar o vestido. Ela não conseguia suportar olhar para ele ainda. Embaixo, a casa estava em caos. Os planejadores de eventos gritavam instruções. Os floristas discutiam sobre a altura dos arranjos. E no meio de tudo estava Benedict Whitmore, microgerenciando cada detalhe. A mesa Carlton deve ser a mais próxima da nossa, ele estava instruindo o planejador principal quando Sadie passou. E certifique-se de que o governador esteja sentado perto do senador James. Queremos essa oportunidade de foto. Política e aparências. A história de sua vida. Emma entrou na entrada, ainda em seu pijama, apesar do final da manhã. Sadie, você viu seu vestido? Parece algo que uma princesa de conto de fadas usaria. Eu vi, Sadie confirmou, conseguindo um pequeno sorriso para o benefício de sua irmã.
Emma abaixou a voz, olhando em volta para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Eu tenho algo para te mostrar, no meu quarto. É importante. Curiosa, Sadie seguiu Emma para cima. Assim que a porta foi fechada, Emma pegou um pequeno pacote debaixo de sua cama. Noah me pediu para te dar isso, ela sussurrou, os olhos brilhando com a emoção da conspiração. Ele disse que é um presente para você, um presente secreto. O coração de Sadie pulou uma batida ao pegar o pacote, uma pequena caixa, embrulhada em papel pardo simples. Quando ele te deu isso esta manhã? Eu saí sorrateiramente para os estábulos antes do café da manhã. Emma sorriu. Eu sou uma excelente guardiã de segredos. Emma, você não deveria... Só abra. Sua irmã interrompeu impacientemente. Com dedos trêmulos, Sadie desembrulhou o pacote. Lá dentro, havia um pequeno pote de geleia âmbar e um bilhete dobrado. Ela abriu o bilhete primeiro. Receita de geleia de figo da minha avó. Você disse que nunca experimentou nada parecido. Tem mais onde isso veio, se você quiser visitar a cabana antiga onde ela costumava fazer. Cuide-se, Sadie. Annie, o presente simples, a tocou mais profundamente do que todos os presentes caros de Richard juntos. Noah havia se lembrado de sua conversa naquela primeira noite nos estábulos, lembrado de como ela havia mencionado amar geleia de figo quando criança. Por que você está chorando? Perguntou Emma, alarmada. Geleia não é um bom presente? Sadie enxugou os olhos, sorrindo apesar de si mesma. É um presente perfeito, hein? Do melhor tipo. Melhor do que o vestido chique do Richard? Muito melhor, Sadie admitiu, guardando o bilhete no bolso e colocando o pote de geleia cuidadosamente na gaveta de sua mesa de cabeceira. Mas tem que ser nosso segredo, ok? Pai não entenderia. Emma assentiu solenemente. Porque Noah não é rico ou político. Algo assim, respondeu Sadie, alisando o cabelo emaranhado de Emma. Agora você deve se vestir. Martha terá um ataque se ela a encontrar ainda de pijama tão tarde. Enquanto Emma corria para se trocar, Sadie sentou-se na beira da cama. O bilhete, de Noah queimando um buraco em seu bolso. A velha cabana que ele havia mencionado era um convite, uma sugestão ou apenas um pouco de nostalgia? Seja o que fosse, parecia perigoso, tentador, real. A festa de noivado estava a todo vapor às 8 horas. Lanternas brilhavam no crepúsculo crescente, lançando uma luz romântica sobre a multidão elegantemente vestida. Um quarteto de cordas tocava música clássica suave, e garçons circulavam com champanhe e aperitivos. Sadie estava ao lado de Richard, o diamante enorme em seu dedo pegando a luz a cada movimento. Ela usava o vestido de seda azul que ele havia enviado, seu cabelo preso em um estilo elaborado que havia levado mais de 1 hora para Martha aperfeiçoar. Ela parecia, por todos os relatos, a esposa política perfeita. Sorria, Richard murmurou, pelos dentes quando outro fotógrafo se aproximou. Esta é para Southern Living. Sadie obedientemente curvou os lábios para cima, inclinando-se levemente para o abraço possessivo de Richard. Flash. Mais um momento capturado para a posteridade. Mais uma parte da fachada. Você está indo maravilhosamente, disse Benedict, juntando-se a eles depois que o fotógrafo se afastou. O governador acabou de me dizer que vocês formam um casal impressionante. O vestido foi uma boa escolha, concordou Richard, seus olhos examinando a multidão em vez de olhar para sua noiva. Perfeito para o público que precisamos impressionar. Enquanto eles falavam sobre política e fotos, o olhar de Sadie vagou em direção aos estábulos ao longe. As luzes estavam acesas, um brilho quente na escuridão. Noah estava lá. Ele havia ouvido a música, o riso, o anúncio de seu noivado. Sadie, a voz aguda de Richard trouxe sua atenção de volta. O senador Wilson fez uma pergunta a você. Me desculpe, ela disse, corando. Você se importaria de repetir? O homem mais velho sorriu indulgentemente. Eu estava apenas perguntando se você está animada com a campanha. É um trabalho exaustivo para uma esposa política. Estou ansiosa para apoiar Richard, ela respondeu cuidadosamente, a resposta ensaiada escapando automaticamente. Ela será uma vantagem, disse Richard,
sua mão apertando sua cintura. A combinação perfeita de beleza e berço, como se ela fosse uma égua premiada em vez de uma pessoa. Sadie lutou contra a vontade de se afastar de seu toque. Com licença, ela disse assim que houve uma pausa na conversa. Eu deveria verificar minha irmã. Antes que Richard pudesse objetar, ela se esgueirou pela multidão, acenando e sorrindo para os convidados enquanto passava. Mas em vez de ir para a casa onde Emma deveria estar jantando com sua governanta, Sadie virou para um pequeno gazebo na beira da propriedade. Ela precisava de espaço, precisava de ar, precisava de um momento longe do peso sufocante das expectativas. O gazebo estava vazio, iluminado apenas pelo brilho distante das lanternas da festa. Sadie afundou-se em um banco, respirando profundamente o ar fresco da noite. Dali ela podia ver tudo: a extensa propriedade Whitmore, a festa a todo vapor, o futuro exposto diante dela como uma gaiola dourada. Você está linda, disse uma voz suavemente das sombras. Sadie pulou, seu coração disparado. Noah! Ele entrou na luz fraca, vestido de forma mais formal do que ela jamais o vira, uma camisa de botões limpa, calças de sarja passadas. Ainda longe dos smokings e ternos de grife dos convidados da festa, mas uma clara tentativa de estar no seu melhor. Me desculpe, ele disse rapidamente. Eu não deveria estar aqui. Eu queria te ver. Antes de eu estar oficialmente fora do mercado, Sadie sugeriu, um tom amargo em sua voz. Noah fez uma careta. Não era isso que eu quis dizer. Eu sei. Ela suspirou, abrindo espaço para ele no banco. Obrigada pela geleia, foi atencioso. Você gostou do bilhete? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela, mas com cuidado para manter uma distância respeitosa. Sim, ela admitiu. Embora eu não tenha certeza do que significou, Noah olhou para suas mãos. Significou que existem outras opções, outros caminhos, se você os quisesse. A implicação pairou no ar entre eles, não dita, mas inconfundível. Ele estava oferecendo a ela uma rota de fuga, uma saída. Eu não posso simplesmente ir embora, Sadie sussurrou, embora parte dela desejasse desesperadamente fazer isso. Tem a Emma, e o nome da família, e responsabilidades, Noah completou por ela. Eu entendo isso melhor do que você pode imaginar. Você entende? Ela perguntou, virando-se para encará-lo completamente. Ele assentiu, seus olhos sérios na luz fraca. Meu pai trabalhou nesta terra por 40 anos. Quando ele morreu, eu prometi a ele que cuidaria da minha avó, a manteria na casa que ele construiu para ela. É por isso que fiquei, mesmo quando o salário era melhor em outros lugares. Onde ela está agora? Sua avó. Uma sombra passou pelo rosto de Noah. Ela faleceu no ano passado. A cabana está vazia agora, exceto por suas coisas e sua memória. A cabana que você mencionou em seu bilhete, Sadie percebeu. Sim. Ele hesitou, então acrescentou. Não é muito. Nada parecido com o que você está acostumada. Mas é tranquilo lá. Calmo. O pensamento de um lugar assim, uma cabana simples, longe de fotógrafos e estratégias políticas e legados familiares, era quase dolorosamente atraente. Eu deveria voltar, disse Sadie relutantemente, ouvindo seu nome sendo chamado ao longe. Eles estarão me procurando. Noah se levantou, oferecendo sua mão para ajudá-la a levantar. Quando seus dedos se tocaram, aquela mesma corrente elétrica passou entre eles, mais forte do que antes. Seja o que você decidir, disse Noah, em voz baixa. Saiba que você merece mais do que ser um trunfo político. Você merece ser amada por quem você é, Sadie Whitmore, não pelo seu nome ou suas conexões familiares. Antes que ela pudesse responder, ele se foi, desaparecendo nas sombras, enquanto a voz de Richard se aproximava, chamando seu nome com impaciência. Crescente. Sadie respirou fundo, alisou seu vestido caro e caminhou de volta para a festa, em direção a Richard, em direção ao seu destino. Mas as palavras de Noah ecoavam em sua mente a cada passo. Onde você estava? Richard sibilou quando ela se juntou a ele. O brinde está prestes a começar. Eu precisava de um pouco de ar.
respondeu Sadie colando seu sorriso social enquanto câmeras piscavam ao redor deles. Richard lançou-lhe um olhar de advertência. Da próxima vez, me avise primeiro. Parece ruim quando eu não sei onde minha noiva está. A banda parou de tocar e Benedict subiu ao pequeno palco que havia sido montado no gramado. Ele bateu uma faca em sua taça de champanhe, o som claro silenciando a multidão. Amigos, colegas, estimados convidados, ele começou, sua voz carregando pelo jardim. Esta noite é uma celebração não apenas de um noivado, mas de uma união, de duas grandes famílias da Geórgia, as Whitmores e as Carltons. Aplausos educados ecoaram pela multidão. Como muitos de vocês sabem, minha filha Sadie é a personificação da graça e tradição sulista, que Richard Carlton representa o futuro da liderança em nosso grande estado. Juntos eles carregarão os legados de ambas as famílias com honra e distinção. Mais aplausos. Sadie sentiu o braço de Richard serpentear em sua cintura, puxando-a para mais perto para o benefício da multidão que observava. Gostaria de propor um brinde, continuou Benedict, levantando sua taça. Para Sadie e Richard, que a união deles fortaleça ambas as famílias e o grande estado da Geórgia. Para Sadie e Richard, ecoou a multidão com as taças erguidas. Enquanto os aplausos diminuíam, Richard pegou a mão de Sadie e a conduziu ao palco. Aquilo também havia sido ensaiado, a primeira aparição pública como um casal oficialmente noivo. Agradeço a todos por virem celebrar conosco esta noite, começou. Richard, sua voz de político suave e treinada. Como futuro governador deste estado. Ele fez uma pausa para o riso e os aplausos de aprovação. Conheço o valor de parcerias fortes. E não há parceria mais forte do que o casamento. Ele se voltou para Sadie, tomando ambas as mãos, dela nas suas. Para a multidão deve ter parecido amoroso, íntimo. Só Sadie sentiu a pressão possessiva de seu aperto. Sadie Whitmore concordou em ficar ao meu lado enquanto levo a Geórgia a uma nova era de prosperidade. Com sua beleza, seu nome de família e sua impecável criação, ela representa tudo o que uma esposa política deve ser. Não poderia ter escolhido melhor se tivesse entrevistado 100 candidatas. A multidão riu, levando como uma piada. Mas Sadie sabia de outra coisa. Ele a havia essencialmente descrito como a vencedora de uma competição em que ela nunca havia participado. Espero ansiosamente nosso casamento na primavera, continuou Richard, e apresentá-la como a futura primeira-dama da Geórgia muito em breve. Mais aplausos, mais flashes de câmeras. O sorriso de Sadie parecia congelado em seu rosto. Você gostaria de dizer algumas palavras, querida? Perguntou Richard, o termo de carinho soando falso. Ela não havia preparado nada, não havia pensado que seria esperada para falar. Mas, de repente, ali parada com centenas de olhos sobre ela, com as mãos de Richard apertando as dela com força demais, com seu pai observando expectante da lateral do palco, Sadie sentiu algo dentro dela se quebrar. Agradeço a todos por terem vindo, começou ela, sua voz firme apesar da turbulência interior. O nome Whitmore sempre representou tradição, lealdade e dever. Valores que fui criada para defender acima de tudo. A multidão acenou aprovando. Essas eram as palavras certas, os sentimentos esperados. Mas recentemente me lembrei de que deveria haver mais na vida, e especialmente no casamento, do que dever. Seus olhos se desviaram para os estábulos distantes, depois voltaram para os rostos surpresos que a observavam. Deveria haver amor, amor genuíno. O tipo que te vê por quem você realmente é, não apenas pelo que seu nome pode fazer. Murmúrio percorreu a multidão. O aperto de Richard em suas mãos apertou dolorosamente. O que você está fazendo? Ele sussurrou entre os dentes cerrados. Sadie libertou suas mãos. Estou falando minha verdade pela